né, para a segunda parte da nossa aula, continuar falando sobre comunicação. Então, gente, eu separei esse vídeo para mostrar para vocês, mais ou menos, o que funciona, o que acontece, né, quando nós não comunicamos da maneira correta, tá bom? Então, eu vou soltar aqui o vídeo para vocês verem, tá, gente? É um vídeo bem curtinho. Vamos lá. Todo mundo aí? Posso soltar? Aí, vamos lá. Professora, Oi. é normal estar sem áudio? Olha, eu não sei o que aconteceu com o vídeo aqui, mas ele está rodando sem ele. Não sei qual é o Ah, problema, mas tá. É só, realmente você só essa pergunta. tá bom. Para cá tá sem áudio, tudo bem, tá? Perceberam, gente, como é importante a comunicação? Que esse vídeo ele é curtinho e mostra, né, a questão da ponte lá, dos maiores, né? Que não conseguiram se comunicar, um tentou ficar mostrando a força mais do que o outro, acabou que não se resolveram. Chegaram os menores que queriam também passar, que não foram ouvidos, assim, né, que a gente pode falar, acabaram sendo enxotados de lá, né, resolveram a situação, os menores tiraram os que não estavam, que estavam atrapalhando o caminho, né, e aí os dois menores se resolveram, se comunicaram ali, mesmo vocês vendo que eles não falaram nada, né? Só se olharam, mas no olhar eles conseguiram compreender e se ajudar, né? Então, essa questão da comunicação, ela é importantíssima, tá, gente? Para nossa vida em todas as áreas, tá? É muito importante que você saiba se comunicar, né? Porque você fica. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Pessoal, eu estou aprendendo a me comunicar. Como é que pode, né? Uma jornalista, né? Não saber se comunicar, né? Só que é muito difícil para mim, eu tenho aprendido a externalizar aquilo que eu penso, né? Porque você tem muita informação, né? Você tem muita coisa ali na cabeça,
E aí você precisa, né, filtrar, né, para poder falar aquilo que você quer, tá? Então, nós, como comunicadores, nós precisamos realmente ter esse filtro, né, de você pensar, né, filtrar aquilo que realmente precisa, né, e poder colocar para fora. Você não pode falar qualquer coisa, você não pode escrever qualquer coisa, porque as pessoas vão estar lendo, vão estar te ouvindo, né? Então eu estou aprendendo ainda a expressar o que eu quero, o que eu sinto, e isso para mim antes era muito difícil. Por quê? Mesmo eu sendo uma comunicadora, né, formada na questão de conhecimento, né, de graduação, enfim, mas eu tinha dificuldade de comunicar. Por muito tempo, eu não coloquei para fora, eu não externalizei aquilo que eu tinha de informação, de conhecimento, porque eu tinha essa dificuldade, né? Então, nós, como missionários, precisamos aprender, primeiro, no trato conosco, né? De você realmente, como eu falei na aula anterior, né? De você, no seu relacionamento com Deus ali, aprender, primeiro no trato consigo, né? De você filtrar aquilo que é bom para a sua vida, né? E o Senhor quem vai fazer isso, né? À luz da palavra de Deus, que é realmente a nossa bússola, né? Aqui, o nosso manual. Na Bíblia tem tudo aquilo que a gente precisa, né? Para sermos comunicadores sadios, de nós não usarmos a comunicação para o nosso objetivo, para o nosso favor. O que a gente vê é que muitas pessoas usam a comunicação para manipular, né? E a comunicação ela não é um instrumento de manipulação. Você não pode usar a comunicação para obter alguma coisa para você. A comunicação ela tem que ser utilizada para o bem comum, para aquela realidade, né? Para as pessoas que estão ali, não é só para você, né? Você tem que entender que aquilo que você está expressando vai impactar muito. Primeiro impacta a tua vida, né? Positivamente ou negativamente, e depois vai impactar a vida das pessoas. E nós precisamos ter esse cuidado, né? Porque o Senhor, ele teve esse cuidado, né? De compartilhar no tempo dele ali as verdades de Deus, de expressar através da sua vida, no seu comportamento ali, a vida de Deus, né? Os milagres, as curas, as pessoas viram, né? O que antes não conseguiam ver, né? Porque como é que eu vou conseguir ver alguma coisa se alguém não falar, se alguém não expressar? A comunicação, ela não vai ter tanta significância se ficar só para mim, se eu reter aquilo para mim. Mas eu preciso colocar isso de alguma maneira. E se eu não tiver, como eu falei, bons olhos, se eu não tiver esse coração aberto para a experiência, se eu não tiver essa flexibilidade, sensibilidade, eu vou comunicar de uma maneira errada, né? Porque a gente precisa parar de romantizar, né? Eu vou voltar à questão do cenário de missões, tá, gente? A gente precisa parar de romantizar as missões. Na missão, você vai ter dificuldades, você vai passar fome em algumas situações, você vai passar sede em algumas situações, você vai passar situações realmente muito adversas, e você precisa entender o propósito daquela situação e tirar dessa situação o melhor, né? De você realmente ter esse olhar de falar, Senhor, como em muitos momentos lá, gente, no campo, que tinha dias que eu achei que eu fosse morrer.
eu tive uma experiência de queda, que foi um livramento muito grande da parte de Deus, e eu não tive nenhuma sequela. Eu caí de cabeça, quebrei uma lajota de um banheiro com a minha cabeça, e aí o Senhor me livrou, e eu não tive nenhuma sequela na minha cabeça, não tive não só questão do físico, né, mas porque naquele momento eu entendi o que estava acontecendo, né, e hoje é um testemunho, né, de um livramento da parte de Deus, mas se eu tivesse visto de uma outra forma, eu teria ficado traumatizada, não queria mais nem voltar para onde eu tinha que voltar, continuar a missão, eu estava na metade da missão, sabe? Então, isso é muito importante, gente. Sabe, se você entende que você tem uma chamada específica da parte de Deus, sabe? Você vai passar por situações difíceis e você precisa buscar em Deus esse olhar, né, para que quando você voltar da sua missão e você for compartilhar com as pessoas sintam no teu testemunho que você não está falando aquilo com uma dor, com um peso, sabe? Que você não está compartilhando aquilo realmente como algo que, ai, sabe, não foi como eu estava esperando, mas que as pessoas, ao te escutarem, ao lerem o que você vai compartilhar, no seu comportamento, elas possam glorificar a Deus junto com você, né? Porque você entendeu o propósito, você entendeu a missão que Deus te deu, você entendeu o que estava acontecendo e vai comunicar para que as pessoas, quando você for prestar contas, né, com a sua igreja, as pessoas possam ver aquilo que o Senhor fez através da tua vida, dos livramentos que o Senhor te deu, mas isso só vai acontecer se você contar, né? E vamos continuar aqui, gente. Agora a gente vai entrar sobre a importância da comunicação. Então, eu dei essa introdução para a gente entrar aqui, né? Porque a gente pode ir para lugares onde não vai ter todo o aparato que nós temos aqui. Por exemplo, lá na Índia, eu malmente tinha internet no meu celular. E assim, só tinha realmente porque o meu celular pegava lá e eu conseguia ter esse acesso à internet. Mas a sensação que eu tinha quando eu ia para as aldeias, quando eu ia comprar alguma coisa, que eu precisava entrar em algum vilarejo, era que eu tinha retrocedido uns 100 anos, sabe? Não tem nada tecnológico, não tinha. Você ia num comércio e você não via máquinas, você não via computador, você não via nada, era tudo muito rústico, tudo muito manual, né? Eles fazem muita coisa manual. Realmente trabalho para eles lá, né? Eles não têm a facilidade que nós temos aqui, né? E, e aí, o que acontece? Se eu não tivesse essa questão justamente dessa percepção, né, de entender isso, eu ia ficar murmurando o tempo todo, sabe? Ai, porque eu não tenho isso? Ah, porque eu tenho que andar não sei quantos quilômetros para ir para tal lugar. Ai, porque eu tenho que fazer isso, sabe? E, gente, nós precisamos, o Senhor precisa que a gente entenda, porque há uma urgência, né, de que a gente se comprometa com o Senhor e fazer o IND, né? A gente não precisa ir muito longe, mas a gente precisa comunicar da maneira correta, não para o nosso favor, vou falar mais uma vez, mas para o bem comum, né? E a comunicação, ela não é manipulação, né? Eu não posso usar a minha comunicação para ganhar alguma coisa, sabe? Manipular, de mentir, gente, não cabe a nós, sabe? Em muitas situações da faculdade, eu tinha esse choque, né? De ver realmente a manipulação de informações, sabe? Para você dar o sensacionalismo, sabe? Para você realmente fazer com que aquela informação chegue, dê aquele impacto, sabe? De que as pessoas olhem e vejam sangue, sabe? Porque, infelizmente, era o que eu percebia que as pessoas gostavam de ver, sabe? Ai, quem foi? O que foi que aconteceu? Isso na faculdade era muito chocante para mim, porque a gente fica ali vendo as notícias, né?
e ver o que atrai as pessoas, sabe? E para nós, o que tem que atrair é o Espírito de Deus em nós, né? Através das experiências que nós temos no nosso dia a dia, né? Porque a comunicação, ela começa em Deus. Quando o Senhor, ele falou lá, né? Quando ele proferiu, quando ele colocou lá, quando nada havia criado, que ele lançou que haja luz e houve luz, ali ele comunicou a vontade dele, né? Então a comunicação, ela serve para isso, mas porque aquilo é necessário para o bem de todos, né? Ele viu que era bom, ele viu, a criação toda foi boa, mas porque o Senhor falou, né? E aí o Senhor falou e o Espírito Santo capacitou homens para escreverem, né, a palavra de Deus para que ela viesse a nós. Nós hoje só temos a palavra de Deus nas nossas mãos porque alguém foi lá e escreveu, sabe? Sem computador, era na mãozinha aqui nos manuscritos, sabe? Não tinha. A prensa veio muito depois, né? A impressão veio muito depois. Mas imagina Jesus lá comunicando a vontade de Deus, né? O reino de Deus sem nada do que nós temos hoje. E ele fez o melhor, né? Tanto que está conosco em nossas mãos hoje. Aquilo que ele falou e os homens lá escreveram. E assim ele quer de nós. Que a gente não fique somente aqui, né? Mas que a gente escreva, sabe? Se você eu te incentivo, né? Se você tem realmente já esse conhecimento, você já teve essas experiências de missões, que você escreva, sabe? Que você realmente não deixe com que isso fique só para você. Porque por mais que você esteja escrevendo e fale assim, ah, mas quem é que vai ler isso? Né? Quem é que vai se interessar? Sabe? Mas escreva. Escreva, nem que. Oi, Luciana, seja bem-vinda. Tudo bem, querida? E aí a gente precisa realmente escrever, mas não é escrever de qualquer forma, né? É saber como escrever para que você atinja o seu objetivo quando as pessoas lerem aquilo que você escreveu, né? Por que que eu estou escrevendo isso? Quem eu quero atingir? Como que eu vou escrever para essas pessoas? Né? De que maneira realmente eu quero que elas recebam isso que eu estou escrevendo? Porque tem pessoas que são chamadas especificamente para esse fim, né? Eu entendo que o Senhor me chamou para o ministério de mídias da minha igreja. Eu vou fazer a comunicação da minha igreja, eu vou fazer o negócio lá se movimentar. Aí eu preciso me especializar para que isso aconteça, para que realmente a coisa aconteça da maneira que tem que acontecer, né, de uma maneira sistemática, de organização, né, para não ser feita de qualquer forma. Mas tem pessoas que vão somente estar ali naquele ambiente de missões, né, e vai escrever, e não precisa se especializar, mas o básico tem que ter, gente. Sabe, procura uma regra gramatical, sabe, procura questão de concordância, né, porque isso é muito importante nos dias atuais, tá, gente? Vamos lá passar. Não vou bater muito essa questão dos slides, tá, gente? Vai ser disponibilizado para vocês, porque eu já meio que entrei nesse assunto também, né? Já estou falando desde a primeira aula sobre a questão da comunicação relacionada à Bíblia, a missões, né? Porque isso faz parte daquilo que a gente tem como proposta de vida, né, em primeiro lugar, e depois da escola de missões também, né? Porque tudo começou lá no início, no Éden, e foi preservado ao longo do caminho, né? Como já falei, foram... Isso, pronto. O Dio se disponibilizou aí, olha só, reforço com o Dio. Vai ser meu editor oficial do curso. Vamos lá, tô brincando, gente.
E o Senhor se comunicava de diversas formas, né? Ô, Jesus, vamos lá, a gente vai se ajudar. Vai dar tudo certo no final. Chegar nesse curso, todo mundo craque na escrita. Quero ver vocês contando aí das experiências de vocês, gente. Eu vou fazer as atividades aqui. E vocês vão escrever muito nesse curso, viu? Vou logo adiantando. Não vai ter esse negócio de ficar de múltipla escolha. Nada de vocês vão escrever. Vocês vão escrever porque eu quero que vocês realmente desenvolvam essa questão de expressar aquilo que vocês têm como conhecimento, né? Não adianta ficar só na nossa cabeça, porque ninguém vai saber aquilo que você está pensando, né? Então a gente precisa escrever. E vamos lá. Então, como eu falei para vocês, né? Eles escreveram, veio a prensa, né? E aí hoje a gente pode ter acesso aos escritos, né? Daquilo que realmente estava no coração de Deus e que Ele trouxe para nós. Vamos lá. E o Senhor nos chama como testemunhas, né? Ah, mas como assim testemunha, né? A testemunha, ela é aquela pessoa que está ali, né, naquele ambiente, presenciando o que está acontecendo. Né? Você está ali observando, está ouvindo, né? Naquele ambiente, naquele contexto. E aí, eu vou entrar mais na frente falando sobre os tipos de testemunha. Mas assim, gente, a testemunha, ela tem que ser muito honesta, tá? Ela não pode estar ali vivenciando aquela situação e ela não contar de fato o que aconteceu, né? Como eu falei para vocês, é ter esses bons olhos. Tava um caos, mas naquele caos você conseguiu perceber uma coisa boa naquele caos, né? Você não distorceu o que estava acontecendo. A testemunha ela não pode distorcer o que acontece, o que aconteceu naquele determinado momento, mas ela vai tentar, da melhor maneira possível, que mesmo que tenha dado tudo errado, esteja tudo bagunçado, mas a percepção dela ainda vai ser de tirar um propósito, de tirar algo bom daquela situação. Né? Como eu falei, a gente não pode romantizar as missões, né? Tem coisas maravilhosas que nós vamos vivenciar em Deus, de lugares onde vamos pisar, que a gente nunca imaginou, pessoas que a gente vai conhecer, que humanamente não seria possível. Gente, só ser uma ideia, quando o Marcelo compartilhou do retorno deles, da primeira vez que eles foram na Índia, foi em 2016, não foi, Marcelo? Só confirma para mim. Sim, foi em 2016 a primeira ida ao país da Índia. Pois é, e eu estava voltando da Índia. E aí, numa das conversas que a gente estava tendo, o Marcelo contou das pessoas que ele conheceu. E são exatamente as mesmas pessoas que eu conheci no tempo que eu estava lá. Né? Os missionários brasileiros que estavam e estão, alguns estão na Índia ainda, e ele conheceu também. Então, eu, Jaqueline, poderia conhecer essas pessoas se não fosse Deus direcionando, gente? Vocês acham que humanamente seria possível eu encontrar essas pessoas lá na Índia se não fosse Deus me direcionando a elas, né? E o Senhor nos chama para fazer isso, de testemunhar, né? De estar lá e ver. Vamos lá. Aqui, ó, 4 tipos de testemunha. A Bíblia fala de Deus como testemunha, né? Deus se colocando nesse papel de ser testemunha ali para exercer algum tipo de juízo, né? Enfim, testemunhas de Cristo que o Senhor nos chama, né? Para testemunharmos de Cristo como seus seguidores. Na época de Jesus, tinham lá os discípulos, né? Que estiveram ali com o Senhor na comunhão, de ver o Senhor realizando os milagres. Então, eles testemunharam ali, foram testemunhas de Cristo, né? Eles andaram juntos com o Senhor e testemunharam aquilo que o Senhor vivia, aquilo que o Senhor fazia, aquilo que ele falava, tá bom? A testemunha ocular, que é ali a testemunha que está vendo, né? Como estou falando, aconteceu
estou aqui, né, dirigindo, aconteceu um acidente e eu fui testemunha daquele acidente, né? Eu vi o que aconteceu, né? Eu estava naquele lugar e pude presenciar o que aconteceu, né? Então, sou uma testemunha ocular. E como eu já falei, né? O Senhor nos chama para ser testemunhas da verdade, né? De sermos esses agentes da manifestação da verdade, da justiça de Deus, sabe? De sermos realmente pessoas com uma conduta que glorifica o nome do Senhor, sabe? Que realmente não se deixa envolver por coisas que desagradam o coração de Deus, sabe? Que realmente se posicionam, que estão dispostas a sacrificar o que é necessário em favor dessa verdade de Deus, tá? Não a nossa, a verdade de Deus. Então, como eu falei aqui, né? A comunicação ela não é uma manipulação, tá bom? A linguagem é vista como um dom, pois permite que os seres humanos se comuniquem uns com os outros. E com Deus, porém, deve ser usado com cuidado e sabedoria. Então, desde o início, eu estou falando sobre isso, né? Desse nosso olhar, desse nosso cuidado, né? Com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente ouve, né? Aquilo que a gente escreve. Porque uma vez que você fala, uma vez que você escreve, principalmente no ambiente virtual, não tem como voltar atrás. Então, se você expressar da maneira errada o que você está falando, isso vai gerar um impacto na vida das pessoas. E aí o que acontece, por exemplo, a gente vê muito, a pessoa posta uma foto, né, na internet, digamos assim, e fala alguma coisa lá na foto. Quem viu, né, dependendo da pessoa que vive ali e leu, ela pode mudar o que aquela pessoa que postou está dizendo ali pela compreensão que ela teve, por exemplo, da foto. Que eu falei para vocês, a foto ela mostra muito, né? Mas às vezes a pessoa falou alguma coisa lá e esqueceu uma vírgula e mudou todo o sentido do que ela estava falando, né? Por isso que a questão de pontuação ela influencia muito, influencia demais naquilo que a gente tem, a entonação, a maneira que eu sempre falo, né? O importante não é o que você fala, mas é o como você fala, né? Porque a gente tem que expressar, a gente tem que realmente fazer com que as pessoas tenham um conhecimento daquilo que a gente sabe, né? Se você, por exemplo, vai compartilhar a palavra de Deus na sua igreja, você vai dar uma aula, você vai fazer alguma coisa e vai expressar aquilo que você sabe, e aí tem que saber colocar aquilo, seja pelo teu comportamento, seja pela tua entonação. Muitas vezes as pessoas falam conosco e a gente não está tendo um bom dia, e assim, a gente fala asperamente com alguém, a pessoa já leva para si, né? Fala, nossa, essa pessoa está chateada comigo, e às vezes nem é, sabe? E essa comunicação, quando ela não é feita de uma maneira clara, objetiva, transparente, direta, ela pode ser mal compreendida, né? Principalmente no relacionamento uns com os outros. Acontece muito isso. Você nem conhece a pessoa, nem conhece uma pessoa, ela chega no ambiente e aí você olha o comportamento daquela pessoa e você já tem um rótulo, né? Mas você não procura conhecer quem ela é, né? Você já rotulou e a comunicação ali ela já foi modificada. A comunicação ali ela já foi bloqueada, né? Porque aquela pessoa comunicou às vezes por um comportamento, uma coisa que ela nem é, que foi por um momento ali que ela demonstrou e foi, já era, né? Tem situação assim que é um segundo que acaba com tudo. Alguém quer contribuir com alguma coisa, gente?
Eu quero, professora, se for permitido. Eu sei que Claro. os alunos também têm que não, né? Se eles desejarem, eles podem participar. Mas eu queria, falando sobre essa questão que comunicação não é manipulação, é o cuidado que a gente deve ter, né, como já foi falado, com respeito aos posts que a gente faz. Por exemplo, na Associação SCP, nos trabalhos de evangelismo que a gente faz com crianças aqui, ou os relatórios que a gente recebe dos missionários lá da Índia, do Paquistão, do Nepal, do Bangladesh. A gente tem o cuidado de perguntar para eles quantas efetivamente crianças tiveram, como que foi, onde que foi, qual foi a data, o que que foi feito, para quando eu postar aqui, as pessoas que vão ler esse post, eles têm uma ideia clara do que aconteceu. Não adianta eu inventar, não adianta se tinha crianças eu dizer que tinha 150, porque isso não é verdade, né? Que a gente entregou um chocolate para cada um, quando na verdade foi uma bala ou outra coisa, então não adianta a gente manipular a informação, ela tem que ser clara, transparente e verdadeira. Então, quando a gente publica nos nossos posts, né, que a gente tem lá a página do Facebook e o Instagram, eles são um espelho, que está postado, não está exatamente no outro, que algumas pessoas usam só mais o Facebook, outros estão na era do Instagram. Então, a gente tem, o que você vai ler lá é o que aconteceu. A gente procura tentar descrever da melhor forma o que o missionário passou para a gente, para que não haja dúvida e que não haja invencionice e nem manipulação, haja verdade, né? Então, só queria contribuir com isso aí. Amém. É isso mesmo, porque uma hora essa verdade ela aparece, né? E aí, por mais que a pessoa use aquilo para manipular, para conseguir um determinado reconhecimento, alguma coisa, né? E não, eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou aumentar ali. Uma hora essa mentira ela vem à luz, né? E aí a pessoa vai ter que esclarecer e aí vai ser muito pior, né? Porque a pessoa vai ser envergonhada, né? De pessoas que inventam trabalhos, né? Inventam que vão fazer um trabalho e na realidade elas não fazem, e aí depois é descoberto que aquela pessoa não estava fazendo aquele determinado trabalho que ela disse que estava, né? E isso é bem complicado, porque na hora que isso vem à luz, né, a pessoa cai em descrédito, né? As pessoas já olham com uma aversão para aquela pessoa que é vista como mentirosa, né? E aí, no futuro, quando ela for querer fazer algum tipo de trabalho, de fato, as pessoas já vão ficar meio assim, né? Porque já mentiu a primeira vez, então a pessoa provavelmente vai mentir a segunda, então as pessoas já não vão levar não vão estar dando tanto crédito, né? Se ele já tivesse falado, já tivesse nem manipulado nada, tivesse realmente agido com transparência e comunicado que de fato ia acontecer, né? E aí, gente, é assim. Pode falar, Luciana. Oi, bom dia, graça e Bom paz. dia, graça e paz. O fone não está bem. Oi. Oi, pode falar. Então, eu me chamo Luciana, é a primeira participação também minha numa aula, né? E eu estou gostando demais, sou professora também. E sobre a questão da comunicação, a questão da cultura influencia bastante também, né? E quando a gente fala em cultura, a gente não está falando, como você também já pontuou, não é apenas a questão da comida, das roupas, dos trajes, de aparência, mas a linguagem também faz parte da cultura, né? Da mesma forma como a gente tem o português falado no Brasil, culturalmente falando, não é o mesmo português de Portugal, né? Linguisticamente, sim, mas se você for ver algumas coisas, até mesmo dentro do Brasil, que é um país continental, a gente tem essas diferenças dentro da própria língua, de região para região, que são os regionalismos. E a questão, o professor Dionilson, o Dio, né, pode até me dar uma ajuda aí. Eu já estive pregando na Espanha
E quando eu tive foi em 2017, num trabalho de mulheres no norte da Espanha, no País Basco, né? E no meu espanhol não dá para tanto, então eu precisei de uma intérprete, né? E a pastora que estava me traduzindo, né, do português para o espanhol, teve uma hora em que ela precisou parar e pensou assim, porque eu falei uma palavra, usei um verbo que para nós seria normal, que seria, se não me falha a memória, eu disse assim, não, você pode chamar ou ligar, não sei se eu falei chamar ou ligar para Deus, alguma coisa assim, e não há essa conotação, esse verbo ali não era usado, porque para eles tinha um outro sentido bem diferente. Existia o verbo, mas não para aquela forma, da maneira a frase, né? Aquilo que eu queria falar não era a mesma coisa. Então, a comunicação, né? Eu acho assim de extrema importância essa aula, né, essa disciplina. Quero louvar, inclusive, a Escola de Missões por essa iniciativa também de ter incluído já logo no primeiro semestre, né, trimestre, dentro das nossas grade, essa disciplina, porque é incrível, sabe, é fundamental, e parabéns, professora, porque eu estou gostando demais, tá? Então, Luciana, entrando nisso que você falou, assim, né, por exemplo, aqui no Brasil, tem palavras que diferenciam de um lugar para o outro, né? Por exemplo, eu tive uma experiência lá em Espírito Santo, quando eu fui, que eu cheguei na padaria e pedi pão careca. Aí eles ficaram me olhando assim com uma cara, meio sorriso, né, querendo rir. Aí eu não entendi o que você está falando. Isso aqui no Brasil, é pão careca. Mas a gente não tem pão careca. Aí eu apontei, eu falei assim, mas qual é esse pão aqui? Aí é pão de sal. Então, assim, se a gente aqui, que temos, por exemplo, o mesmo idioma, né, que é o português, se você vai para uma cidade, já diferencia as palavras, imagina você indo para uma missão numa outra nação, né? Então, você tem que ir com conhecimento mínimo, né, daquilo que... Pois é, então, ó, Massa Grossa já é diferente daqui também. E aí você precisa ter um pré-conhecimento da nação que você vai estar indo, do povo que você vai estar alcançando. Só esclarecer aqui uma dúvida rapidinho, Marcelo, já vou te dar a palavra. Que o Dio perguntou se, na minha opinião, de acordo com o que está sendo falado aqui, é importante que as igrejas tenham uma assessoria de comunicação. Sim, é importante. Por quê? A gente não pode, por exemplo, comunicar de qualquer jeito. Então, principalmente para a igreja, para que haja realmente essa questão do retorno, né, de que você, dependendo daquilo que você quer também, né? Qual é o objetivo que você quer, para que você quer montar uma assessoria, né? Então é necessário que você, se puder, capacite algumas pessoas que tenham um chamado para estar lá nesse sentido, né? Porque, por exemplo, a gente trabalha, na maioria, com os voluntários, né? Mas entre os voluntários, tem aquele que, de fato, quer se especializar, né, em determinada área, seja na fotografia, como na parte de... sim, vamos lá. Palavra-chave da segunda... Deixa eu ver. Vamos lá, Ide. Vamos lá. Aqui, gente, vamos ir. Vamos. Então, já vou te dar a palavra, tá, Luciana? Só concluindo aqui que eu tô falando. Já vou te dar essa palavra. E aí é importante que a igreja ela tenha essa percepção de ver entre os voluntários quem de fato tem uma chamada para aquilo, né? E especialize esse voluntário, né? Incentive ele a participar de cursos, né? De estudar melhor, a parte de eu gosto de escrever, eu gosto de estar realmente falando, usando o Facebook para contar o que aconteceu no culto, né? De dar esse incentivo para que essa pessoa vá lá e estude, né?
eu gosto de fotografia, mas eu não posso tirar fotografia de qualquer jeito. Então, incentiva essa pessoa a fazer um curso de fotografia, sabe? De estar realmente com pessoas que tenham um conhecimento sobre aquele determinado assunto, para que essa comunicação ela funcione realmente dentro da igreja, né? Que a pessoa realmente atenda a demanda e saiba como desenvolver de uma maneira assim que realmente quando compartilhar, as pessoas lá de fora falar, nossa, olha a comunicação dessa igreja, olha a mídia dessa igreja, olha a parte da escrita e tal, e de ver realmente o que está acontecendo naquele trabalho. Tá bom? Eu te esclareci. Gil. É importante sim, viu? Luciana, pode falar. E falando em comunicação, professora, também temos aqui na sala, né, a minha prima que está na França, a Temis. Não sei se já foi falado porque eu precisei, como eu falei, já entrei e saí e tal por causa dos meus netos. E então, assim, ela foi alfabetizada em francês e ainda tem alguma dificuldade em entender algumas coisas em português, né? Então, ela fez inclusive um curso de português agora durante a pandemia, um curso online, para poder entender e se comunicar melhor, né? Então, só pontuando aqui também e até mesmo elogiá-la, né, pelo esforço que ela está fazendo de fazer um curso agora, né, de missões, que é totalmente em português. Então, que o Senhor te abençoe também, Temes, e também a toda a nossa sala, né, todos os nossos alunos, porque cada um aqui está abrindo mão de alguma coisa, né, para poder estar aqui, né, nesse horário, né, fazendo esse curso e sabendo, obedecendo à vontade do Senhor e deixando um pouco de fazer a nossa vontade para fazer exatamente aquilo que Deus quer que nós façamos. Amém. E assim, eu louvo a Deus pela vida de vocês são guerreiros, viu? Porque, para quem não sabe, essa é a primeira vez que eu estou dando uma aula de comunicação. Porque, como eu falei no início da aula, né? Eu sou formada, mas nunca exerci a minha profissão de fato, né? Numa redação e tal. Nunca tive essa questão da correria, né? E até entender aquilo que o Senhor queria, que eu pude entender há pouco tempo através do pessoal que veio para cá, Marcelo e companhia. Foi o desafio que nós lançamos. E aí, quando fizeram a grade curricular da escola, né? E aí eu olhei, eu parei e falei, ué, não tem comunicação nessa grade? E aí, não tem. Eu falei, mas como que não tem comunicação? É importante, porque como é que o pessoal vai saber escrever relatório? Como o pessoal vai saber escrever alguma coisa se não tiver essa disciplina? E aí o Marcelo aceitou o desafio aí de incluir essa disciplina na grade curricular, né? Me deu esse desafio de correr atrás, de dar o meu jeito. E aí, glória a Deus, nós estamos aqui, né? De ver realmente que estou contribuindo para que vocês entendam, né? Da importância, né? De realmente a gente ter esse olhar, né? De que a comunicação é muito mais daquilo que a gente está lendo e escrevendo, né? Tem muitas outras coisas, né? Vocês vão ver no decorrer das aulas, né? A gente vai, a cada aula a gente vai entrando nesse sentido, até que de fato a gente chegue na questão da prática das mídias, né? Que vocês vão ter essa possibilidade de conhecer as mídias que nós temos disponíveis hoje para que o nosso trabalho ele seja conhecido por todos, né? Mas a gente vai dar esse início, né, conceitual, para a gente poder passar para ir para a prática, né? Porque não adianta a gente só ficar falando aqui, como eu falei, né? E não escrever. Então, eu vou pedir muitas atividades de escrita, né, para que vocês desenvolvam realmente, tenham esse cuidado, né? Eu vou escrever
né? Para realmente desenvolver, porque a gente digita, né? A gente tem a questão vocês vão digitar de qualquer forma, porque vai chegar também de digitar, né? Mas eu incentivo vocês a terem a voltar à prática da escrita, botar no caderninho lá, né? Os devocionais de vocês, né? De estar realmente tendo esse exercício, como a gente falou, né? Hoje em dia, na era digital, é tudo muito compacto, tudo muito rápido, e a gente acaba perdendo certas práticas, hábitos que são realmente importantes para nós. Pode falar, Dio. Só também reforçar essa questão que a senhora está falando, pastora, da escrita, né, de praticar, porque isso acaba interferindo na caligrafia, não é nem a questão ortográfica, porque quando a gente digita, a questão ortográfica tem vezes que o computador, né, os programas, eles Corretor. fazem, o corretor, eles fazem essa parte, né, ortográfica, mas é a questão da caligrafia mesmo. É quando a gente precisa, às vezes, rapidamente escrever um bilhete, rapidinho escrever um comunicado, às vezes as pessoas não entendem a caligrafia, de tanto que a gente está acostumado só a digitar. E a gente, às vezes, perde a coordenação motora da escrita. Então, é importante fazer o rascunho, escrevendo depois da escrita, fazer a digitação. Muito bom esse seu incentivo. É isso aí, tá vendo, gente? Então vamos escrever. Pode falar, Luciano. Oi, só uma última coisinha que você falou que já esteve na Índia e tal. Então, eu creio que você percebeu lá que o inglês é muito utilizado na Índia, né? Porque são não sei quantos mil dialetos e línguas oficiais e tal, mas com o inglês você consegue se comunicar basicamente no país todo. Então, gente, sou professora de inglês e o pessoal já sabe, vamos abrir essa turma no próximo mês, tá bom? Vamos, Luciano, eu tô precisando, viu? Eu tô enferrujada no inglês. Vamos Enferrujadíssima. marcar essa aula. Pois é, e é engraçado que o inglês deles, assim, é a questão do sotaque, né? É como tem os nossos sotaques aqui também. Eu sempre volto para cá, né? Cada estado tem uma forma de falar, né? Um sotaque diferente. E lá, o inglês deles é muito, muito diferente, porque é muito diferente porque tem o sotaque deles, e aí se tu já tem uma dificuldade para o inglês normal, né? Tu imagina para o inglês da Índia, que é uma loucura, que eles tentam falar rápido e aí eles envolve o sotaque deles, é uma loucura. Então, assim, eu tive um pouquinho de dificuldade nesse sentido, mas eu dei um jeito lá, Deus capacita, Deus é bom. Deus é bom. Consegui me virar lá no tempo que eu estive. Passei 11 meses lá. Consegui sobreviver ao campo por 11 meses da Índia. Glória a Deus. Mas aí, gente, olha, eu propus para vocês, com atividade, duas opções, né? Porque como a gente deu 2 aulas hoje, cada atividade que eu coloquei uma opção das aulas, né? A opção relacionada à primeira aula, né? E a opção 2 relacionada à segunda aula. Então, aí você fica livre para escolher a que mais fica confortável para você abordar, tá bom? Que eu coloquei aqui, a opção 1, produzir uma redação sobre o que você entendeu a respeito de comunicação e o poder que ela possui, né? Citando um ou mais exemplos, tá bom? Eu quero que você embase aquilo que você está falando, né? A gente vai trabalhar essa questão também daquilo dos argumentos, né? Do porquê você está falando daquilo. E na opção, o mínimo, assim, né, gente? O mínimo de 10 linhas, por favor, gente. Você pode escrever, mas no mínimo de 10. Se a gente vai ter essa prática da escrita, né? Porque em breve eu vou mostrar relatório, né? A gente vai falar sobre a questão dos relatórios, né? De informativo, né? E aí é importante a gente já desenvolver desde já, conseguir
Isso, e conseguir expressar, né, na escrita o máximo que a gente puder, tá bom? Como eu falei, não adianta você ficar só pensando se não conseguir colocar no papel. Tem muita gente que tem dificuldade para botar no papel aquilo que está aqui, né? Então a gente vai, no mínimo, Dil, no mínimo de 10. Aí tu pode de 10 em diante, tá? É de 10 em diante. E a segunda opção, a gente vai botar, você vai falar sobre o tipo de testemunha que nós conversamos aqui, né? E desenvolver um texto com argumentos bíblicos, se possível, tá bom? Como a gente vai voltar para essa questão da missão, então você pode escolher algum tipo de testemunha, né, que foi compartilhado aqui. Deus como testemunha, testemunha de Jesus, testemunha ocular, né? E a outra testemunha que eu esqueci agora, meu Deus, misericórdia. Testemunha da verdade. Então você vai lá escolher uma dessas 4, né, e desenvolver o seu texto lá com argumentos, tá bom? E a gente vai realmente praticar a questão. Oh, Deus te abençoe, Arielle. Olha aí, gente. Galera do Enem vai escrever bastante. Né? Coitada de mim, que Enem é pesado o texto, mas bora lá. Já tudo a ver, Arielle. Vamos lá. Mas Deus vai te honrar, viu? Glória a Deus pela tua vida. E aí é isso, gente. Alguém mais quer contribuir com alguma coisa? Posso falar, prof? Pode. Relacionado à atividade que a professora Jaqueline colocou agora, a atividade já está pronta lá dentro do Google Classroom, Google Sala de Aula. Não foi enviado ainda, porque a gente deixou pré-pronto, né? Após essa aula vai ser enviado para vocês, tem prazo de validade, e eu acho que a gente pode fazer algo importante, professora, já colocar nas 2 atividades que vão ser enviadas para os alunos, a necessidade de eles responderem, né, faz a atividade ali conforme a professora está solicitando, e incluam na resposta a palavra-chave da primeira aula para a primeira atividade e a palavra-chave da segunda aula. Tanto os alunos que tiveram agora online, e principalmente aqueles que vão assistir a aula depois. Eles devem colocar na resposta da atividade, lá dentro do Google Classroom, a palavra-chave, a palavra-passe que foi colocado agora. Isso aí eu só queria passar para vocês que eu achei importante. E para a gente ir seguindo para o final, 2 coisas interessantes que eu estou percebendo nessa nossa escola, relacionado aos professores, que o pastor Adriano falou muito bem sobre finanças e missões e está relacionando isso à pessoa do missionário, né, do reino de Deus, relacionado a Deus, e hoje também a Jaque falou sobre a importância da comunicação com Deus, em primeiro lugar, você com Deus, e claro, com as pessoas também, e relacionar isso à escola de missão e às missões, isso é importante. A gente vai enfatizar isso para os professores, para que haja essa interação, esse foco e essa proposta, né, de que cada aula que seja dada, ela tenha essa ênfase, tá bom? Que Deus abençoe, e a professora pode finalizar, está nas suas mãos. Pode falar, Luciana. Desculpa, foi sem querer aqui. Ah, tá. Pode falar, Madison. Professora, bom dia mais uma vez. Bom dia. Assim, podemos dizer que a dança é um tipo de comunicação? Com certeza. Porque, Com assim, certeza. nós tivemos na aula, né, na aula do professor Adriano, né? Então, assim, no Brasil, né, na sua maioria, a dança em algumas igrejas, né, é muito rejeitada, né? Essa questão toda. Mas, por exemplo, em países tipo asiáticos, né, é muito normal e bem recebido esse tipo de manifestações. Sim, Então, podemos dizer que a dança é um tipo de expressão de comunicação? com certeza. Com certeza. E até é engraçado, assim, olha, a Josi deu um okzinho, assim, que a Josi é o Ministério dela de dança, e com certeza comunica sim. Por isso que é muito importante
você estar bem com Deus. Porque, principalmente com a questão da dança, você vai ali, vai estar comunicando, né, através do teu corpo, o como você está, né, assim, como você está no teu relacionamento com Deus, digamos assim, né. Então, a gente percebe, quando a gente olha, né, e aí a gente vê alguém lá dançando, e que a pessoa não está bem, né? Vamos lá, já vou te passar aí, tá bom? E a pessoa não está bem, ela, naquele momento que ela está ali dançando, de alguma maneira, ou na expressão do rosto, ou na maneira de ela estar ali, a pessoa está muito chorosa, né? Não tá, pode estar quebrantada, claro, pode estar ministrando quebrantado, mas pode não estar quebrantada, pode estar passando por alguma luta, alguma coisa assim, a pessoa não está bem. E aí, enquanto ela está dançando, ela acaba comunicando, né, aquele estado de espírito. Então, é preciso que também tenha, assim como a gente está falando do cuidado com a fala, com a escrita, também no comportamento, né? Porque, como eu falei aqui, às vezes a pessoa está num dia ruim, mas por um comportamento ruim dela naquele dia, ela acaba comunicando algo que não é verdade, né? Algo que não é o que ela realmente quer comunicar ali. Então, mas a dança realmente é uma expressão muito forte de comunicação. Você quer falar mais alguma coisa? Levantou a mão. Sim, eu quero só concluir, né? Segundo, depois da sua fala, explicação, a qual muito boa. Assim, aqui em nossa igreja, né, nós fazemos parte da IBMA, aqui da região do Salgado, né? IBMA Jamboaçu, pastor França. E nós temos uma moça aqui que tem realmente esse ministério, né? A qual faz com muita excelência. Só que essa moça, porém, não era casada ainda, né? Aí depois tivemos um curso aqui, né, de intercessão, também com os pastores aqui da região, de Castanhal, do APU, e aí ela sentiu a necessidade realmente de se guardar um pouco, né, realmente, porque ela via que não estava muito certo, né, então ela se percebeu assim, então ela se afastou um pouco nesse sentido, inclusive agora já vai estar se casando realmente, e para que ela possa voltar a exercer esse ministério tão lindo que ela exerce, né, e bem com o Senhor, né, é com você que tocou nesse assunto aí, né. Amém. Marcelo? Eu só queria aproveitar e falar sobre a dança ainda na Índia, né? A gente já esteve lá 6 vezes e a gente vê como a dança é algo espetacular dentro da questão cristã para a Índia. Não só para os cristãos, mas também para os hindus, os muçulmanos eu não sei, mas os hindus especialmente, eles usam muito isso para expressar. Para vocês terem uma ideia, quando há os eventos, as reuniões, os encontros que a gente vai, tem o grupo de crianças meninos, dança separado com o seu grupo, depois vem as meninas pequenas com o seu grupo e dança, depois vem os adolescentes, o grupo de meninos, depois as adolescentes e às vezes até os jovens, moços e moças. Então, às vezes você vê 4, 5, 6 apresentações de música, e assim, algumas que chamam atenção tão grande que muitas delas são até músicas eletrônicas. Os jovens, né, os moços, quando eles entram no palco para dançar, é uma coisa que o pessoal vibra, grita, bate palma, só que assim, a gente acha que aquilo é só uma música, uma dança eletrônica, sem sentido nenhum. Mas nós nos enganamos porque o que eles estão dançando é exatamente a expressão do versículo bíblico ou da história bíblica que eles estão representando. Então, isso é uma coisa que sempre me chama muita atenção quando a gente vai na Índia. Como o Madison tocou, a professora falou, o Adriano também falou sobre essa questão da Ásia, né? Que eles dançam muito. Nós aqui temos uma certa dificuldade, os ocidentais, com isso, né? Mas lá na Ásia, isso é uma coisa que eles usam muito. No Paquistão também. A gente vai para lá agora, novamente em outubro, a gente vê isso muito. Tá bom? Deus abençoe. Isso é verdade, isso é uma ferramenta poderosa lá de evangelismo, né? Justamente porque eles têm essa, digamos assim, atração pela música e pela dança, né? Isso, de certa forma, cativa a atenção deles, né? Então, isso é algo que
que é muito explorado lá pelas igrejas, né, pelos grupos realmente de cristãos que estão lá para evangelismo, né, porque é tudo muito lúdico e eles acabam, a música acaba alcançando, né, de uma maneira muito poderosa e visualmente também, né, isso acaba impactando a questão dos movimentos. Mas, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de estar aqui com vocês, né? A gente já compartilhou ontem, é um desafio muito grande para mim, né? Mas eu não sou o tipo de pessoa que desiste e que volta atrás, né? Então, que Deus realmente abençoe a vida de vocês. Eu vou estar disponibilizando as atividades, o questionário, né? A atividade lá. O questionário também, vou logo avisando, é para digitar também, não é nada de múltipla escolha. Tá? Eu quero que vocês realmente desenvolvam a escrita de vocês, externem realmente, analisem as ideias de vocês, né? E aí eu vou estar lendo cada questionário, cada atividade, e a gente vai estar avaliando, tá bom? O questionário ele não tem nota avaliativa, é só realmente para que vocês fixem o que foi falado, tá? O objetivo dos questionários é realmente para que a matéria que foi falada que ela fixe, né? Porque você não tem dificuldade de reter o que foi falado aqui. Pode falar, Mads. Professora, só uma perguntinha. Eu estou tendo Pois uma não. dificuldade de preencher por lá, então se eu posso imprimir, né, e responder e enviar de forma PDF para você pelo WhatsApp, Pode sim, tá? sem Então você problema. me permite que eu pegue o seu contato lá e salve. Tá, sem Tá problema. bom, então, Pode peraí, fazer. Posso tá? fa... Obrigado. Professora, posso fazer uma observação com respeito à pergunta do Madison? Pode. Ele pode fazer o PDF e depois, lá dentro da atividade, ele faz o upload do PDF dentro do Google Classroom e envia para você. Não precisa ser necessariamente pelo WhatsApp, porque senão ele vai ficar com a tarefa não concluída lá dentro do Google Classroom. Beleza? Pronto. Pronto. Você pode ajudar ele com isso, Marcelo? Ajudar esse. Sim, com certeza, porque assim, os alunos que vão responder o seu questionário, não só o questionário, né, mas vão escrever lá o Word, vão escrever aqui essa pequena redação, vão escolher um tipo de testemunha, eles vão fazer um texto no Word, ou vão fazer à mão, Sim. escanear e mandar para você. Então, quando eles for fazer o upload lá dentro do Google Classroom, é só eles clicar lá em cima no cantinho direito, fazer o upload do arquivo. A hora que ele fizer o upload, é só dar um atribuir e enviar e vai normalmente para você. É muito fácil, bem fácil. Pronto, Se gente. alguém tiver alguma dificuldade, a gente grava um videozinho mostrando como fazer isso, ok? Tudo bem, muito obrigada. Isso mesmo, Márcia. Comunicar não sobre nós, porque não diz respeito a nós, né? Nós só somos colaboradores daquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Isso, e utilizar as ferramentas que temos disponíveis da melhor forma. Amém, gente? Muito obrigada por esse tempo, obrigada pela disponibilidade de vocês. Que o Senhor honre realmente a disposição em estar aqui, sabe? Que o Senhor realmente possa surpreender o coração de vocês nesse tempo, não só na minha disciplina, né, mas nas outras também. E espero ter contribuído, né, para que realmente vocês tenham esclarecido algumas coisas na cabeça de vocês com relação à comunicação. Então, até o próximo sábado, se Deus quiser. E aí, não esqueçam de fazer as atividades do questionário, tá, gente? Deus abençoe. E aí a gente se fala, tá? Qualquer dúvida, só mandar mensagem. Obrigada, gente. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.